Muito bem, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse momento, que Deus te abençoe. Hoje, sábado, 29 de maio, né? Hoje nós estamos só no YouTube, né? Sábado e domingo as lives, elas são só na plataforma do YouTube. Já seja bem-vindo nessa live. Se você não é inscrito nos nossos canais, não se esqueça de inscrever-se aí no nosso canal, tá? Vai aparecer um telefone aí na tela e você vai poder, nesse WhatsApp, né, você pode pedir um e-book grátis, tá? Se você já pediu, não há mais necessidade, né? Você já recebeu e você fica numa lista de transmissão da gente, tá? Todos os meses nós vamos mandar do Ministério para você um e-book gratuito. Depois no final eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas você pode pegar esse telefone aí, tirar um print agora da tela e daí ligar. Então, não precisa ligar não, perdão. Você só manda um WhatsApp e diz, eu quero o e-book. E nós vamos mandar um e-book para você. Automaticamente você fica na lista de transmissão e todos os meses nós mandaremos um e-book para você. Muito bem. Deus abençoe sua vida, que seja um sábado abençoado, um sábado cheio de realizações de Deus, de presença de Deus e milagre de Deus. E nós vamos começar hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós estamos dentro dessa jornada, né? A jornada da oração do Pai Nosso. É uma jornada de oração em que nós colocamos todas as nossas necessidades e no final nós sempre vamos orar o Pai Nosso, tá? Aí dentro dessa oração nós estamos todos os dias ensinando cada palavrinha da oração, o que ela significa. É muito importante que a gente conheça, ali está introduzido a nossa filiação, o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vivendo no poder de Deus. Quando Jesus está terminando de ensinar a oração do Pai Nosso, ele está falando assim, o teu é o poder. Quando ele se refere ao poder, claro que ele está falando sobre onipotência de Deus, ou seja, Deus tem todo o poder. Mas também ele está se referindo especificamente sobre a ação do Espírito Santo, né? Quando você olha na história da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, onde existe o entendimento de todo o conceito de Deus sobre quem é Deus, a atuação de cada uma das pessoas de Deus, né? Naquilo que Deus é, ele é uníssimo, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com ainda que seja uma unicidade entre esse Deus, um só Deus, mas numa relação de três pessoas, né? Então vai mostrar isso, Jesus Cristo sendo aquele prometido em todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Jesus vindo, sendo a redenção presente no Apocalíptico, né? E Jesus fazendo o ajuste com toda uma sociedade que viveu dentro e fora da vontade de Deus, como é o ajuste com cada um, enfim. Mas em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, é um texto que diz assim, ó, era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu fico imaginando tudo que você vê hoje tão bonito, a criação de Deus, né? As maravilhas, montanhas, os rios, os mares, tanta beleza, o firmamento, mas um dia nada do que isso a gente vê hoje existia. A Bíblia diz que a terra ela não tinha forma nem vazia, ela não tinha essa forma que tem, ela era vazia de todas essas construções. E a Bíblia diz que as trevas cobriam os abismos, ou seja, do nada, entre o nada havia esse abismo. Abismo é exatamente a falta de um chão, né? Falta de uma referência. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que isso? É muito importante. Aí a gente vai ver a forma de Deus trabalhar, o Espírito de Deus.
Então, quando Jesus está falando sobre o poder, ele está falando exatamente sobre essa ação de Deus. A palavra no hebraico, onde é escrito o Antigo Testamento, essa palavra Espírito de Deus, a palavra é Ruach. E a explicação para essa palavra é aquilo que Deus tem mais de profundo, ou seja, a mente de Deus. E então o que Deus está falando é o seguinte: lá no início de todas as coisas, sem forma e vazia, a mente de Deus pairava sobre essa questão. Por quê? Porque logo a seguir Deus ia começar a etapa da criação, onde não existia nada. A Deus ia começar a falar, liberar palavras de criação. E aí ele ia dizer: haja isso, haja água, haja expansão entre água. Ia criar os luminares. Ou seja, em tudo aquilo que Deus determinou a criação, havia uma presença do Espírito Santo. E também hoje não é diferente nessa live. Hoje, talvez sobre sua vida, exista uma imensidão, sem forma e sem vazia, abismos que você não consegue compreender, que não tem forma. Mas o Espírito de Deus, quando nós orarmos o Pai Nosso, Deus vai estar dizendo na sua vida, criando coisas, haja ministério, haja propósito de Deus sobre você, haja um milagre que você necessita, né? Então, quando Jesus está falando que ele se refere ao poder, porque teu é o poder, porque Deus é poder. Ele está falando da ação do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas, mesmo que existem abismos, mesmo que haja trevas, ou seja, a ausência de luz para enxergar a obra redentora, criadora de Deus. Hoje Deus vai fazer milagre. Quando nós orarmos o Pai Nosso, algo sobrenatural vai ocorrer. E aí é interessante que Jesus ali orientou a igreja. Ele mostrou, quando viveu aqui na terra, as ações de Deus sobre a sua vida. E ele estava falando exatamente por que ele, Jesus, podia fazer tantos milagres, fazer tantas coisas que ele fez. Ele diz: porque o Espírito de Deus, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor Deus, ou seja, aí já no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, a palavra é agora pneuma, ou seja, o Espírito de Deus, o pneuma de Deus, a mente de Deus, o poder de Deus está sobre mim, o qual Deus me ungiu. E aí ele fala para fazer milagres, libertar os cativos, para fazer o surdo ouvir, o coxo andar, perdoar pecados. Então ele está falando uma ação do Espírito de Deus sobre a sua vida. E ele também depois vai transferir isso. Ele vai dizer em João 14, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. E Jesus está falando sobre a sua partida. Ele falou: mas eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o poder de Deus, o ruach de Deus, o pneuma de Deus, ou seja, o próprio Deus sobre vocês. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará. E aí Jesus orientou, interessante, em Atos 1:8, diz assim: porque vocês receberão o poder. Olha a ligação. Mas teu é o poder, Senhor, a glória, né? Mas nós estamos falando aqui sobre o poder. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo, ou seja, o mesmo ruach de Deus, o mesmo pneuma de Deus, a mesma mente do Senhor, ou seja, a manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo descerá sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus disse que derramaria sobre nós o poder para várias ações de Deus, para a gente ter força para testemunhar. Nós só falamos de Deus, da salvação em Deus, por causa de um poder que opera em nós. Então, primeiro, para você testemunhar, poder para você representar Deus nessa terra, não só mais indicar que Deus existe, mas agora esse Deus veio morar, habitar dentro de você, dentro da sua vida, dentro da sua existência. Então o Espírito Santo, agora, ele veio morar em você, é uma aliança de pai para filho. Você é filho de Deus com a presença de Deus. Então nós não indicamos mais aonde Deus está, nós representamos a presença de Deus, representamos Deus nessa terra. Então o poder de Deus veio para isso, né? Para você receber dons do Espírito Santo, presentes de Deus.
Muitos presentes na área de dons do Espírito, como falar em outras línguas, ter palavras de conhecimento, de revelação, operações de fé sobrenatural, dom de maravilhas. Todos esses 9 dons do Espírito são um presente que Deus encaminha para você através do Espírito Santo, porque essa manifestação da mente do Senhor, do poder de Deus, é através do Espírito Santo. E é interessante que isso é muito importante a gente compreender, porque agora nós vamos ter poder, o mesmo poder criador lá de Gênesis, o mesmo poder que levantou Jesus dentre a morte. E a Bíblia diz que se é que de fato, escritor aos Romanos, Paulo escrevendo, se é que de fato habita o Espírito de Deus, é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora vai operar em vocês. É a mesma operação de ressuscitar mortos, é quando você tem a presença do Espírito Santo. O Deus ressuscitador, essa ação do poder de Deus agora está dentro de nós. E é interessante que a gente precisa entender como a gente recebe e vive esse poder de Deus. E aí é muito importante. Então, quando nós estamos na oração do Pai Nosso, falando do poder, nós estamos falando do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nós. Estamos falando de tudo isso, de poder para testemunhar, de poder miraculoso de Deus, né? Jesus disse, quando ele foi confundido, né, com operações das trevas, ele disse, não, tudo que eu faço é pelo dedo do Espírito de Deus, ou seja, por uma ação do Espírito Santo, do ruach de Deus, do pneuma de Deus, da mente de Deus, é uma operação vinda de Deus. E aí ele fala, né, o perigo de a gente pecar contra o Espírito Santo, ou seja, atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo. Mas ele está falando que essa ação em nós é importante. E Paulo, escrevendo o livro de Atos, capítulo 2, o versículo 1, diz assim, como você recebe? Porque essas 120 pessoas, homens e mulheres, Jesus ministrou para milhares. Mas 120 homens e mulheres obedeceram a Deus. Olha, vocês fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder de Deus. E vocês serão cheios dele. E aí lá em Pentecostes, olha o dia na festa de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, Atos 2:1. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, que encheu toda a casa ao qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E aí é um maravilhoso. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios dessa presença de Deus. Ela encheu a casa, encheu as pessoas. E aí é uma ação do Espírito Santo agora. Daquele que é a mente do Senhor, a operação poderosa de Deus estava vindo sobre os homens e iniciaria uma nova era, a era da graça, da ação do Espírito Santo, né? E aí a gente sempre tem um subtítulo no livro de Atos, né? É o livro das ações do Espírito Santo, como ele trabalhou com cada homem e mulher, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Ou seja, a condição de receber a Deus é por uma graça que Deus nos dá. Então é muito importante a gente ser cheio do Espírito Santo, muito importante ser batizado no Espírito Santo. A palavra batizado, ela quer dizer emergido, afundado. Então, quando fala batismo com o Espírito Santo, está falando de você ser afundado dentro do Espírito Santo. Ou seja, a sua mente funcionando agora. Não é a sua força, não é seu poder, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Ou seja, essa ação de Deus trabalhando em nossa vida. Nós podemos viver exatamente esse ambiente, essa ajuda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso, quando nós estamos orando o Pai Nosso, buscando
Jesus está dizendo, vocês orem assim, né? E começa falando primeiro sobre sua filiação. Você vai dizer Pai Nosso, ou seja, agora você é filho de Deus. E você tem mais, o que é que te avaliza como filho de Deus? Exatamente que o Espírito Santo, essa mente de Deus, testifica com a nossa mente, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Agora nós temos filiação, nós temos em Cristo Jesus uma filiação que nos liga a Deus, que aconteceu algo sobrenatural. Não entramos para uma nova religião, entramos agora para a família de Deus. É uma diferença muito grande, porque agora o Espírito de Deus, as ações desse Deus Todo-Poderoso entraram dentro de nós. Então ele está dizendo o seguinte, quando você falar, teu é o poder, Deus está dizendo assim para o Espírito Santo, eu estou submetido a ti. Eu não estou só dizendo uma reza ou uma repetição de palavras. Eu estou tendo uma compreensão de como Deus opera na minha vida. Então é muito importante, nós temos ensinado todos os dias aqui um pouco, cada palavra dessa oração tão pequena que Jesus ensina, mas tão poderosa, de uma compreensão de toda essa manifestação de Deus. E hoje, sábado, 29 de maio, nós estamos ensinando sobre o que significa o poder e como ele se manifesta, através de quem se manifesta, para Deus nos ajudar. Então, quando nós estivermos orando, daqui a pouquinho nós já vamos orar a oração do Pai Nosso, nós vamos estar submetidos a um ambiente de oração, exatamente dizendo, teu é o poder, nós estamos dizendo, Espírito Santo, é a sua ação. É um milagre que eu preciso na minha família, é a salvação da minha família, é um milagre que eu preciso nas minhas finanças, um milagre que eu preciso da minha mente, um milagre por aqueles ao qual eu estou orando. Eu estou entregando ao teu poder. Porque, queridos, nós estamos distantes fisicamente de situações. Muita gente está escrevendo aí, né, que tem gente doente, amigos doentes, gente entubada, gente em UTI. E às vezes a gente não tem mais acesso fisicamente a essas pessoas. Mas como a gente pode crer? Exatamente porque Deus não está mais sujeito, por causa do seu Espírito Santo, Deus não está mais sujeito a tempo, a espaço. Deus, ele pode operar, mesmo nós estando aqui hoje, sábado, você aí na sua casa. Você pode estar em outro país, mas você está dizendo na oração do Pai Nosso, Deus, o Senhor não tem limite. O Senhor não tem limite de tempo, de espaço, de lugar. Então nós estamos crendo que a operação é sua. E o Senhor, hoje quando nós estamos falando, teu é o poder. Nós estamos dizendo, Deus, é o Senhor que vai dar palavra de salvação. É o Senhor que vai dar palavra de cura. É o Senhor que vai trazer uma redenção. Amém? Muito importante, então, a gente ter essa compreensão. E hoje fica aqui o ensino dessa palavra, o que ela significa dentro da oração do Pai Nosso, quando ele diz, teu é o poder, tá? Então nós já vamos orar, você vai escrevendo os seus o nome de tudo aquilo que você precisa, que Deus toque, cure, transforme. E nós vamos orar, então, a oração do Pai Nosso, né? Eu pegar aqui, eu quero orar bem devagar aqui para que você também possa estar conosco nessa oração. Você também faça ela com a sua boca, né? Porque Jesus disse assim, ó, vocês orem assim, ou seja, falem assim, mas crendo em algo que vocês têm ministrado dentro do seu coração. Então, quando você está orando hoje, o Pai Nosso está colocando exatamente debaixo do cuidado de Deus tudo o que Deus é, o que Deus pode fazer, o que você é em Cristo Jesus e quem é Cristo Jesus em você. Seus pedidos de oração vão estar tudo envolvido dentro dessa oração do Pai Nosso, tá bom? Muito bem, então vamos orar. Eu estou te dando esses segundos para você escrever aí nos seus comentários, né, no chat aí do YouTube, o seu pedido. Hoje nós estamos só com a live no YouTube, então nós vamos orar, tá bom? Então, vamos orar o Pai Nosso, né? Eu vou orar bem de forma espaçosa aqui, para você também orar comigo. Eu posso falar uma sentença e você pode falar junto comigo. E nós estamos colocando tudo aquilo que é nossa necessidade hoje, tá bom? Então vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder. E é nesse momento que nós estamos liberando o Espírito Santo sobre cada ação de que necessitamos. Teu é o poder, a glória, para todo sempre. Amém. E você vai dizer, em nome de Jesus, eu estou liberando a presença de Deus sobre cada necessidade que foi colocada hoje aqui. Cada família que eu tenho orado, cada necessidade em torno de mim, na minha vida, eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bom. Como é bom a gente compreender, nós estamos nessa jornada, né, de aprender sobre a oração do Pai Nosso, a importância que isso tem na nossa vida. Então, hoje nós estamos colocando todos os seus pedidos, tudo aquilo que você tem de necessidade, crendo que um milagre de Deus está acontecendo. Deixa eu aqui falar, antes de nós encerrarmos essa live, sobre um livro que eu quero te dar. É um e-book. E-book é um livro digital. Então, se você não recebeu, se você já recebeu, você está na nossa lista, todo mês você vai ganhar um livro digital, assim, né? Daí você pode transmitir para o máximo de pessoas que você conheça, tá? Todo mês vai ter um livro novo. Aí, esse livro desse mês chama Primícias de Honra. Como você honra a Deus, como você honrar o seu casamento, marido honrar a esposa ou esposo, como você honrar os pais. Não importa quem foram os seus pais, se eles foram bons ou ruins, a Bíblia manda você honrar. Mas pastor, tem gente que fala assim, pastor, meus pais foram muito ruins para mim. Então você vai quebrar essa cadeia de maldição. Seus filhos não contarão mais essa história. Seus netos não contarão mais essa história, porque através da honra você vai quebrar toda uma cadeia de maldições, de coisas ruins, né? Como honrar aqueles que ministram a palavra de Deus sobre você é muito bonito. São 5 honras, como honrar os mais velhos, anciões. A Bíblia fala sobre isso. Tá? Então, muito importante você entender esse assunto, tá bom? Então, você pode pedir nesse WhatsApp que aparece aí. Tá? O Márcio está colocando aí na tela para você. Esse WhatsApp você pode pedir esse e-book. Ele é gratuito, não te custa nada. Nós abrimos uma condição para não ter nenhum royalty sobre isso. Você pode divulgar o máximo que você tem nos seus contatos, tá bom? Então fica aí a nossa gratidão também por você ter participado conosco nessa live, estado conosco aqui. Nós sempre somos abençoados porque é um canal de comunicação, abençoa seu coração, mas abençoa também a nossa vida. Eu sou imensamente abençoado junto com sua audiência, com seus améns, com as suas concordâncias, o privilégio de poder também orar por aqueles que você coloca na live aí, né, nos comentários. A gente também se une em oração e Deus vai fortalecendo os nossos laços como família cristã, como família de Deus, como filhos de Deus. Não se esqueça também de dar um joinha, uma curtida nessa live aí. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito para que o canal mande para outros lugares, né? Essa live. Não esqueça de compartilhar essa live com alguém, tá? Você achou interessante essa live, compartilha com alguém e essa pessoa também vai ser muito abençoada, e você também tem essa condição de ser um pregador da palavra através do compartilhar as lives. Se você não fizer isso, essa pessoa não vai conseguir receber. Então foi exatamente por uma ação sua que você transmitiu a palavra. Isso conta muito naquilo que é seu galardão em Cristo Jesus. Tá bom? Deus abençoe você. Amanhã, 12h15, nós estaremos aqui com um próximo assunto, tá? Próximo assunto de amanhã é domingo, né? Transformado por sua glória.
Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, oramos o Pai Nosso e nós estamos nessa jornada para receber os milagres de Deus na oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe, até amanhã, 12h15, domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus.